porque seu cliente com certeza está comprando de alguém, e se alguém viu esse vídeo e começou a implementar essas técnicas lá e é teu concorrente, pode ser que hoje você já esteja atrás e teu cliente está até considerando tirar uma parte da tua solução de lá de dentro, porque tem alguém facilitando a vida dele e levando uma solução mais completa. Fechado? Olá, meu nome é Vitor Peixoto e hoje eu quero falar um pouco sobre oportunidades. Então, aonde existem oportunidades de negócios para revendas de automação comercial para software houses? Muito bem, só que eu não vou falar necessariamente de oportunidades de negócio em si. Eu vou falar de oportunidades, inclusive, de carreira. Ou seja, o que você hoje, que de repente quer trabalhar com automação comercial ou quer trabalhar com software, o que você consegue desenvolver em termos de carreira ou em termos de produtos ou em termos de soluções dentro das empresas onde você trabalha. Então vamos lá. Oportunidades que eu enxergo primeiro para revendas. Venda de adquirência. Muitos revendedores ainda não têm parceria com adquirentes de cartão de crédito, como por exemplo, Justa, Stone e uma série de outras alternativas que existem no mercado com foco no mercado revendedor. Mas esse tipo de produto, além de gerar uma recorrência para você, além de te dar participação nas vendas que os seus varejistas fazem, eles são uma excelente fonte de assunto para você visitar, seja o seu cliente da base, seja o seu cliente que você está prospectando. Então, se você de repente é um vendedor, se você de repente trabalha no marketing de uma revenda ou de uma empresa de software, já parou para pensar que você pode agregar dentro do seu portfólio de solução serviços de adquirência? Existem empresas no Brasil, em especial software houses, ganhando muito dinheiro ofertando esse tipo de coisa, porque todas as adquirentes do mercado, ou pelo menos aquelas mais importantes, já descobriram que a empresa de software e o revendedor que atende o cliente com automação comercial exerce uma influência imensa dentro do cliente. E por exercer influência, o cliente dá audiência. Então, quando você liga para o cliente e propõe a ele conhecer um determinado produto ou um determinado novo serviço, o cliente abre as portas. Além disso, como tem revenda e software house no Brasil inteiro, é muito conveniente para que as adquirentes, sejam elas de que tipo for, usem as revendas e as software houses como braços de atendimento, para que eles também não precisem desenvolver equipes muito grandes para atender o Brasil inteiro. Então, essa é uma excelente oportunidade de negócio que várias revendas, várias software houses deixam passar e que poderiam estar gerando uma quantidade bastante interessante de recursos, de dinheiro para você, e você simplesmente está passando com isso ao largo e não está observando do jeito que poderia, tá? Uma outra oportunidade de negócio que eu enxergo principalmente para revendas, relógio de ponto. Então, se você é um revendedor de automação comercial, se você é um vendedor, se você trabalha numa revenda há muito tempo e tem contato aí com o dono ou tem influência no dono da revenda, eu posso afirmar para você, esse é um produto fantástico para você vender, tá? No ano passado, eu cheguei a me referir a esse produto como a nova impressora fiscal. E por que eu brincava com isso? Porque lá na época da impressora fiscal, para quem não sabe, você tinha um produto que precisava de lacração, você tinha um produto que oferecia uma excelente margem e que todo cliente precisava contratar. Essas três pontas são idênticas no relógio de ponto. O produto oferece uma excelente margem, porque você pode formatar, inclusive com o cliente, um contrato de mensalidade. Ele é obrigatório para a esmagadora maioria dos negócios, tá? E ele também tem a característica de te dar uma margem excelente. É um produto que te entrega qualidade na venda, e o cliente precisa, e pelo fato do cliente precisar, você acaba compondo aí essa tríade que é super importante para você conseguir ter uma oferta que seja eficiente. Então, se você, por qualquer motivo que seja, ainda não trabalha com relógio de ponto, você é revendedor, eu recomendo fortemente que você busque um parceiro no mercado para fazer isso. Existem várias empresas como Gertec, Control ID, DMAP, tem um monte de gente fabricando relógio de ponto hoje no Brasil. Você pode escolher um deles e começar a tatear o mercado. Sem dúvida nenhuma, é uma solução super interessante para você trabalhar. Ainda para o revendedor, balança. Então, se você não trabalha ainda com balança, saiba que é um outro equipamento que também requer
obrigatoriedade, então você tem lá a necessidade de ter essa balança. Essa balança ela tem que ser aferida, então anualmente existe a necessidade de você ir até o cliente, verificar se a balança está com a tara correta, colocar os pezinhos lá, emitir um laudo, enviar isso para o Inmetro, e aí isso faz com que você tenha a audiência do cliente para ir lá prestar serviço. Então você não está simplesmente vendendo um equipamento, você está vendendo o equipamento e está de tempos em tempos prestando serviço. Além disso, balanças tem de monte numa loja. Então se você pegar, por exemplo, um supermercado com 10 caixas, muito provavelmente ele vai ter de 6 a 12 balanças dentro da loja. Então você pode vender essas balanças, é um equipamento que também oferece uma margem excepcional, e você pode prestar serviço para o cliente. Vários clientes fazem contrato, inclusive mensal, de atendimento para balança, seja para manutenção corretiva, seja para manutenção preventiva. Então é um produto que entrega uma margem fantástica e que vários revendedores, por qualquer motivo que seja, não oferecem. Ah, você já tem isso no seu portfólio e não está vendendo muito. Muito provavelmente, talvez, não sei, o comissionamento que você está pagando para o vendedor, ou você, vendedor, de repente não está muito interessado em vender esse produto, porque não está recebendo um comissionamento tão adequado. Será que não é coisa de sentar com o dono da revenda, conversarem e adequarem isso, criar uma política de comissionamento bacana, criar uma política de premiação bacana para que esse equipamento se desenvolva dentro da tua carteira de cliente? Porque eu não tenho dúvidas, é um equipamento que traz uma excelente margem, tanto na venda quanto na prestação de serviço. Outra coisa que muita software house deixa de canto e muita revenda de automação deixa de canto é venda de TEF. E eu não consigo me conformar com isso, de verdade. TEF, para quem não sabe o que é quando você integra toda a venda de cartão de crédito e débito da tua loja com o sistema. Então você passa a não ter as maquininhas, que a gente chama de POS, e você passa a ter então a venda do TEF integrada dentro do sistema. Eu não consigo me conformar em ver revendedores e ver algumas empresas de software deixando isso passar de lado como se não fosse uma oportunidade de negócio excepcional. Veja, é um produto que custa relativamente barato para o cliente final, traz um benefício gigantesco, e se você não está vendendo é porque você está usando os argumentos errados. Você está argumentando sobre a ótica de obrigatoriedade, de que o cliente precisa colocar o TEF porque é obrigatório. Só que a obrigatoriedade do TEF caiu praticamente no Brasil inteiro. Então você vai deixar de vender simplesmente porque não é obrigatório? E os benefícios que o TEF traz, o fato de aceitar diversas bandeiras num único equipamento, de você conseguir trabalhar com várias adquirentes simultaneamente. Então você pode ter o acordo com uma adquirente para crédito, um outro acordo com outra adquirente para débito, sem precisar ficar trocando maquineta. Quantos clientes não perdem milhares de reais, varejistas, porque ele coloca numa maquininha lá um papelzinho escrito crédito, na outra maquininha o papelzinho escrito débito, e na hora de passar, o operador de caixa passa a maquininha que vier, e ele fica pagando uma taxa muito maior do que deveria fazendo isso. Outra coisa, evita fraude. Então às vezes você tem funcionário colocando POS fake lá, desviando transação para outros lugares. Vocês acham que isso não acontece? Isso acontece direto, acontece o tempo inteiro. Basta conversar um pouquinho que você vai ver algum varejista que já tenha passado por esse tipo de situação. E o TEF é uma injeção de caixa direto dentro da sua revenda, porque é um cliente que já está lá com você e você está simplesmente aumentando o ticket médio dentro desse cliente. Então eu não me conformo que algumas revendas ainda não tenham entendido isso e não tenham começado a trabalhar com esse produto. E da mesma forma, eu não me conformo com algumas revendas, em especial, que não oferecem sistema ainda, que focam ainda todas as suas atenções única e exclusivamente na venda e prestação de serviço de hardware. Cara, se você não está trabalhando com software ainda, você está no mínimo 5 anos atrasado. No mínimo, para não dizer mais. 5 anos atrasado. Ah, Vitor, mas eu não quero ter estrutura aqui para dar manutenção, eu não quero implantar.
faz uma parceria e indica, mas coloca no portfólio e leva as empresas juntos. Você não precisa necessariamente assumir o atendimento. Você pode ter um parceiro, combinar com esse parceiro para que vocês andem em conjunto e aí você oferece o software dele como uma opção. Ah, o cliente precisa do equipamento, precisa do serviço, precisa do software, leva o vendedor do software junto, vai os dois atender o seu cliente final e fala, ó, você está contratando de empresas diferentes, mas a gente está junto, a gente é parceiro, a gente já fez essa loja e dá tudo certinho. E aí você combina, obviamente, uma comissão. De preferência, uma comissão sobre a recorrência. Então, tudo aquilo que o teu parceiro de software vender no seu cliente, fica com um pedaço da mensalidade para você. Você vai criando um colchão de receita que vai ser super importante depois, inclusive para momentos de crise, ou para fazer novos investimentos dentro da sua empresa. Então, é inadmissível, na minha forma de pensar, que algumas revendas não olhem para isso como uma solução alternativa. Da mesma forma, o revendedor de software, ou melhor, a empresa que desenvolve software, eu considero inadmissível quando ela não oferece para o cliente softwares anexos ao dela. Exemplo, você tem lá um softwarezinho de gestão que atende bem material de construção. Você já parou para pensar em levar para o seu cliente uma ferramenta para revisar o cadastro tributário dele? Poxa, teu cliente tem problema para manter ICMS, PIS, COFINS atualizado. Tem um monte de empresas que ofertam essa solução. Você já pensou em incorporar isso no seu portfólio, integrar com o seu sistema e levar para o cliente uma solução onde tem o seu software e você já entrega a revisão do cadastro pronta? Você já parou para pensar na possibilidade de levar para o seu cliente uma ferramenta de CRM, caso você não tenha a sua? E um aplicativo para o cliente fazer compra em delivery? Tem dezenas e dezenas de empresas desenvolvendo essas coisas. Não é porque você não desenvolve uma determinada solução que você não pode pesquisar alternativa no mercado, acoplar isso no seu software e levar uma solução mais completa. Ah, Vitor, mas o cliente quer contratar tudo comigo e eu não admito fazer parceria com outras empresas de software. Está no caminho errado, tua empresa não é especialista em tudo. Foca naquilo que você faz bem feitinho e traz os parceiros para acoplar na tua solução. Você pode acoplar solução de coletor de dados em Android para não ter que ficar lidando com isso e ter que ficar desenvolvendo isso. Você pode acoplar serviços de nuvem. Você pode acoplar serviços tributários, você pode pegar todas aquelas dores que hoje o seu cliente tem e que você obriga ele a contratar de outras empresas, porque ele está contratando de outras empresas, não é porque você não oferece que ele não vai contratar de outro, e colocar tudo isso dentro do seu portfólio e levar para o seu cliente uma solução muito mais completa, muito mais robusta. Ah, mas ninguém faz isso. Aí é que você se engana. Quanto maior a solução de software, maior a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Apenas para que você entenda o que eu quero dizer hoje, uma ferramenta como Salesforce, que é o principal CRM do mercado, tem integração com mais de 300 ferramentas. E tudo aquilo que eles não resolvem hoje com solução própria, eles indicam algum produto de parceiro. Uma ferramenta como SAP, que é líder incontestável do mercado de ERP global, tem integração com centenas de soluções. Se você pegar qualquer software house um pouco mais madura de gestão, que atende segmentos como supermercado, drogaria, material de construção de porte um pouco maior, você vai ver que tem um monte de coisa integrada dentro das soluções dessas empresas e tudo está sendo incorporado ao portfólio. Por quê? Desenvolver software custa caro. E se você tem um core bom em gestão ou em PDV, por que não complementar a solução com outras coisas? Não fica se martirizando para desenvolver tudo dentro de casa. Monta uma boa ferramenta de integração, integre com parceiros e compõe uma solução mais interessante. Numa dessa, você pode dobrar ou até triplicar o seu ticket médio só levando coisas novas para o seu cliente. Fechado? Então, espero que essas dicas tenham feito sentido. Se você está aí há muito tempo sem colocar produto novo no portfólio, acorda, porque seu cliente com certeza está comprando de alguém, e se alguém viu esse vídeo e começou a implementar essas técnicas lá e é teu concorrente, pode ser que hoje você já esteja atrás e teu cliente está até considerando tirar uma parte da tua solução de lá de dentro, porque tem alguém facilitando a vida dele e levando uma solução mais completa. Fechado? Muito obrigado.